Olá pessoal, tudo bem? Sou a professora Deise, estou aqui novamente com vocês hoje para a gente trabalhar a parte de forças e máquinas simples. Na aula passada a gente trabalhou força, né? Classificação da força. Hoje nós vamos ter um foco maior na parte das grandezas físicas, ok? Para isso seria interessante pegar lá o livro didático de vocês ou um caderno, um lápis, caso queiram fazer algum tipo de anotação. Tudo bem? Vamos lá então? Então vamos lá. O que nós vamos trabalhar hoje então? Nós vamos trabalhar com as grandezas físicas. O que vem a ser grandeza física? É tudo aquilo que eu possa, no caso, medir ou mensurar. Em que sentido? Vamos ver o seguinte. Aqui eu coloquei 3 objetos aqui. Um relógio, uma trena e um cubo. Para que eu coloquei isso? Justamente porque o relógio para nós vai nos dizer o tempo. Em que horário nós estamos? Por exemplo, esse relógio está marcando 10h10. Eu posso falar de duas maneiras. Eu posso falar 10 horas e 10 minutos, estar me referindo ao período da manhã, ou eu posso falar 22 horas e 10 minutos, eu já estou me referindo ao período da noite. Então, de acordo com o número que eu vou colocar, o valor que eu vou colocar, a gente já vai saber se eu estou fazendo referência ao período da manhã ou se eu estou fazendo referência ao período da noite. Posso falar em minutos, eu posso ter um ponteiro aqui que é do minuto, ou eu posso falar também em segundo. Então, isso aqui é o tempo. Só que essa grandeza, quando eu digo para vocês assim, a aula tem duração de 10 minutos. Pronto, você já sabe que passado 10 minutos acabou, isso é o tempo. Quando eu falo aqui em comprimento, eu vou utilizar, por exemplo, essa trena. Comprimento, distância, espaço. Então, eu preciso marcar isso, medir esse valor. Eu posso utilizar uma trena, eu posso utilizar uma fita métrica. Né? Normalmente, a trena e a fita métrica, ela vem em centímetro. Mas dependendo do tamanho, você pode medir 1 metro. Então, dependendo do tamanho dessa trena, ela tem uma quantidade bem grande. Né? E você pode medir distâncias bem grandes. Você pode falar no metro, você pode falar no quilômetro, tá? Cuidado, você tem que começar a afinar o teu ouvido. A unidade é um metro. Quando você fala o quilômetro, você está falando quilômetro. Então, começar a prestar atenção nisso. Quilômetro nada mais é do que o quilo metro. Metro é a unidade de distância, unidade de comprimento, unidade de espaço. Quando eu falo aqui nessa caixa aqui, que seria esse cubo, essa caixa eu já estou falando em volume. Aqui dentro eu posso ter um volume de 10 litros, 20 litros, 10 mililitros. Então, depende do que eu vou ter de unidade. A unidade é importantíssima. Se eu jogar para você simplesmente aqui, 20, tá? 20 o quê? Você está falando em 20 metros? Aí eu estou falando em espaço. Você está falando em 20 litros? Aí eu estou me referindo a volume. Você está falando em 20 minutos? Ah, ok, agora é o tempo. Então, a unidade na física, ela é extremamente importante. Por isso que número sem unidade na física não te diz nada. Você não sabe qual é a referência, o que é que você está utilizando, o que é que você está medindo, ok? Então, vamos lá. Continuando, então. Como é que nós temos aqui essa grandeza? Ela vem, por exemplo, nome completo é a grandeza. Ela vem acompanhada do valor numérico e do sobrenome. O sobrenome nada mais é do que a unidade. O que é que você está medindo? Acabei de falar. Se eu falo em 40, 40 o quê? Então, tem que ter o sobrenome, tem que ter a unidade. Por exemplo, eu falo em comprimento.
400 quilômetros. 400 quilômetros é uma distância muito grande se comparada a 400 metros. E se eu comparar com 400 centímetros, 400 quilômetros é uma distância muito grande comparada a 400 centímetros. Então, a unidade é importante, primeiro, para eu saber qual é a grandeza que eu estou trabalhando. Não é o número que vai me informar a grandeza. Quem vai informar a grandeza é a unidade de medida. Percebam, ó, metros. Percebe? Eu posso ter centímetros, quilômetros. O metro é que é a unidade de comprimento no Sistema Internacional de Medida. Tá? Que a gente vai falar bastante sobre isso. Posso ter, por exemplo, volume. 1000. 1000 o quê? 1000 litros. Ok, poderia ser 1000 mililitros, poderia ser 1000 centilitros, 1000 quilolitros. Então, agora eu sei que eu tenho 1000 litros. Litros, unidade da grandeza, volume. Ou eu posso ter, por exemplo, tempo. 55 minutos, segundo, horas. Aqui, minutos. Ou seja, uma aula dura na faixa de 55 minutos. Ok, a palestra levou 55 minutos, não chegou a 1 hora. Né? Então, é o tempo. O minuto faz referência à grandeza tempo. Fechou. Só que a grandeza, ela pode ser separada em 2 tipos. Ela pode ser classificada. Eu posso ter uma grandeza chamada escalar e eu posso ter uma grandeza chamada vetorial. Então, as duas têm uma diferença. Vamos primeiro trabalhar com a grandeza escalar. A grandeza escalar é aquela que necessita um número e a unidade de medida. Então, aqui eu coloquei algumas. Comprimento, massa, tempo, temperatura, corrente elétrica, quantidade de substância e intensidade luminosa. Essa é a grandeza, tá? Só que normalmente essa grandeza ela não vem, o comprimento é tanto. Ele diz a distância entre um local e outro. Distância nada mais é do que comprimento. O espaço, comprimento. Aonde que você vai perceber a grandeza? Quando você vai olhar a unidade de medida, tá? Essa aqui que está colocada nesta tabela, estas unidades são as que são do Sistema Internacional de Medida. Mas nada impede que eu tenha o comprimento em centímetro ou quilômetro. Mas se você cuidar, ó, centímetro, quilômetro. Só que a gente fala muito rápido, centímetro, quilômetro. Então, se você começar a perceber no teu ouvido, é isso. Massa. A unidade da massa é o grama. Aqui no Sistema Internacional é o quilograma. Detalhe, a maioria das unidades é escrita sempre com letra minúscula, tá? Tempo é no Sistema Internacional de Medida segundo. Cuidado, gente, não é SEG, não é SEG, é só o S. É que nem o grama muitos escrevem unidade GR. Muito errado, é só G, não coloca. Eu tenho lá 500 gramas, aí coloca GRS. Não, é G. Interessa se tá no plural ou não. Você fala 500 gramas. Então, esse gramas é só o G, a unidade. Segundo temperatura, normalmente no Sistema Internacional é o Kelvin. Aqui sim é em letra maiúscula, tá? Esse quilograma é minúsculo, este é maiúsculo. Por quê? Porque é nome de uma pessoa, tá? A corrente elétrica é o ampere, também letra maiúscula. Quantidade de substância é o mol, isso é muito utilizado em química. E intensidade luminosa, o candela. O que eu coloquei aqui ao lado? Algumas imagens, até para a gente começar a prestar atenção. E a gente tem que prestar atenção em outra coisa também. Muitas placas, seja em mercado, seja na rua,
elas trazem a unidade escrita errado. Por exemplo, quilômetro por hora. Às vezes ela vem com tudo maiúsculo e a hora um H maiúsculo. Gente, é errado. A hora é só H. A maioria coloca IH minúsculo, porque o H maiúsculo significa o elemento químico hidrogênio. Então, vejam, dá uma diferença grande. Então, o H minúsculo é hora. Cuidado na hora de escrever uma unidade de medida. Quem tem que estar bem atento a isso. Comece a perceber em mercado, comece a perceber na rua, placas. Quando você vai em algum restaurante, ele coloca tantos por quilograma, ele coloca tudo KG, tudo maiúsculo. Isso é um erro muito grande, tá? Então comecem a pesquisar isso e a cuidar, tá? Outra grandeza é a chamada grandeza vetorial. A grandeza vetorial, ela já está ligada diretamente a um vetor. O que é um vetor? Vetor é quando ele tem intensidade, que é o valor numérico, ele tem direção e sentido. Então, isso aqui é um vetor, ó. Ele está inclinado, esse é um vetor, está na vertical, esse é um vetor que está na horizontal. A letra, quando tem uma setinha em cima, significa que é uma grandeza vetorial. Ela exige direção, sentido e intensidade, ou módulo. Essa intensidade ou módulo significa o valor numérico, ok? Aqui também eu coloquei, ó, velocidade do carro, aceleração, força. Então percebam, ó, que tem a setinha em cima. Se tem a setinha em cima, é uma grandeza vetorial. Ela necessita direção, sentido, intensidade. Mas vamos entender um pouquinho melhor o que é o vetor. Como é que a gente consegue identificar o vetor? Então, olha lá, ó, representação gráfica de uma grandeza vetorial. Essa grandeza vetorial é uma grandeza, então, que apresenta módulo, direção e sentido. Olha lá, direção horizontal, só. Estou mostrando que está na horizontal. Quando eu falo em sentido, percebam, sentido lembra seta. É para onde vai apontar. Então, olha lá, ó. Ela está no sentido, ó. A seta está apontando para a direita. E o último é o módulo. Módulo ou intensidade é o valor. Entendam que cada pedacinho desse estaria medindo 1 centímetro. Então, eu consigo perceber qual é o valor numérico deste módulo ou deste vetor. Melhor dizendo, não é módulo, deste vetor. Eu consigo medir esse valor. Mas vamos entender então o que é direção, sentido e módulo. Eu fiz aqui ao lado para vocês entenderem as várias situações. Por exemplo, direção pode ser na horizontal, pode ser na vertical ou pode ser inclinada, tanto inclinada para a direita quanto inclinada para a esquerda, tá? Quando eu falo em sentido, eu já dei a dica, sentido lembra a seta. Olha lá, se eu estou na direção horizontal, o sentido pode ser para a esquerda, vejam que a seta aponta para a esquerda, ou para a direita. Agora eu vou falar da vertical, direção vertical. Na vertical, eu posso ter o sentido para cima, olha, a seta aponta para cima, ou eu posso ter o sentido para baixo, a seta apontando para baixo. Quando eu estou na inclinada, aí eu vou ter que combinar duas situações. Por exemplo, aqui ele está para a esquerda e para baixo, perceberam? Então, eu tenho que dizer que ele está inclinado para a esquerda e para baixo. Porque se ele estivesse para o lado de cá, ele estaria para a direita, para baixo. Lá na parte de cima, eu já coloco para a direita, ele está para o lado direito, para cima. Se ele estivesse para este lado, ele estaria para o lado esquerdo, para cima. Então, direção horizontal, vertical, inclinada. Sentido,
Direita, esquerda, para cima, para baixo. Fechou? Muito bem. E agora o módulo. O módulo é o tamanho que vai ter esse vetor. Aqui não tem nada a ver com o ponto zero, tá? Eu coloquei tamanhos diferentes para vocês perceberem que não tem que ter o mesmo tamanho. Não tem que ter a mesma medida esse vetor. Então, eu posso ter, olhe lá, eu coloquei medidas diferentes, tá? Se a gente pegasse aqui uma régua, cada vetor tem um comprimento, tem uma medida. Tudo bem? Muito bem. E agora a força resultante. O que será que é força resultante? É a força que age sobre algum objeto. Mas aí ela depende de algumas coisas. Por exemplo, se eu puser aqui forças com mesma direção e sentido, pode ser na horizontal ou na vertical. Se ela for na horizontal, todas têm que estar para o mesmo sentido, ou para a direita ou para a esquerda. Vertical, a mesma coisa. Coloquei esse desenho até porque eu usei na aula anterior, tá? Um carrinho sendo puxado por 4 garotos. Todos eles estão na direção horizontal, olha que ele está sendo puxado na horizontal, e no mesmo sentido, todos estão puxando para a direita. Como existe isso, quer dizer que neste carrinho existe uma força que está resultando da soma dessas 4 forças. O resultado está no carrinho, então ele vai correr com maior velocidade ou menor velocidade. Então o cálculo, neste caso, mesma direção e mesmo sentido, a resultante, que é a que vai agir neste carrinho, é a soma de todas as forças. Um exemplo típico aqui é empurrar um carro, tá? E o último caso aqui é a força com mesma direção e sentidos opostos, é o famoso cabo de guerra, né? Puxa para um lado, puxa para o outro. Nesse caso, a resultante vai ser, eu somo essas 3 forças, somo essas 2. A resultante é a diferença entre a somatória dessas forças. E aqui é o famoso cabo de guerra, né? A força maior, neste caso, está para o lado esquerdo, ok? Então, por hoje é só. Até o próximo momento. Beijo, me liga, fui!